Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Tem uma mensagem especial da pastora Carmelo hoje, vai chegar para ministrar a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Abrimos ali em Mateus 6. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. O Senhor é bom. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Pai. Coloco diante de ti esta palavra, que é a tua espada do teu Espírito Santo. Que o Senhor fale através da minha boca, console os corações, fortaleça nossas vidas, ó Deus. Porque a tua presença é tudo, nós precisamos de ti. Abençoa cada um neste lugar, Pai. Enche-nos com teu amor, com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Ali Mateus 6, versículo 25. As preocupações da vida. Acharam? Amém. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Que seja a sua vida. Porque vocês se preocupam com roupas? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer ou que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Bom, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aqui Jesus falando, né, para o povo, seus discípulos, que viviam num contexto de preocupação com as coisas, com o dia de amanhã, e assim nós vivemos todos os dias. O que fazer, como vamos pagar, é a nossa vida. São as preocupações que nós levamos todos os dias para a nossa vida. Mas o que Deus está dizendo para mim e para vocês, que a principal coisa é buscar o reino de Deus. Pois o reino é o centro, é a vontade de Deus. O reino de Deus. E que Ele vai nos acrescentar, que Ele vai nos abençoar com outras coisas nos serão acrescentadas. Então, eu vou frisar mais aqui no reino de Deus. Vivemos num tempos difíceis, que nós precisamos buscar o reino de Deus. É ali que nós vamos encontrar toda a nossa força, todo o recurso que nós precisamos para viver neste mundo. Então, o reino de Deus,
Buscar o reino de Deus. Buscar. O que significa buscar? Significa perseguir, almejar, ir ao encalço, buscar com toda sua força. Então, eu preciso buscar o reino de Deus, porque é assim que nós vamos permanecer firmes. O reino de Deus, como diz aqui a palavra, ou o reino dos céus, representa o quê? Soberania de Deus. É o governo de Deus que está sobre nós. A justiça. O que é justiça? É conformidade com a vontade de Deus, que envolve viver um relacionamento correto com Deus e com outras pessoas, e com a criação, tanto em caráter, retidão, integridade. É uma justiça divina que se manifesta, que se manifestou e se manifesta hoje na graça salvadora de Cristo Jesus. Então, essa graça, ela vem de quem? De Cristo, para que nós possamos viver neste mundo, com o governo de Deus sobre nossas vidas. O reino de Deus e a sua justiça traduzem em ações como dar exemplo, ajudar os pobres, perdoar, amar, viver de maneira íntegra diante de Deus. O reino de Deus é o quê? É bondade, é misericórdia, é compaixão, é amor, é perdão. Então, nós precisamos entender que para sobreviver neste mundo, nós temos que buscar o reino, o governo de Deus sobre nós. Há um mundo aqui que nós estamos vendo que cada dia mais está indo para o tempo do fim. Por exemplo, a inteligência artificial. O criador da inteligência artificial, ele já declarou que se arrependeu, porque sabe que o homem é. Porque tudo que é criado, tudo que é formado é para o bem. Mas o homem, na sua ganância, ele usa as coisas para o mal. Então, ele já percebeu que o que ele criou vai causar dano no futuro e já está causando dano no futuro. Por exemplo, o Nicolas, né, o deputado Nicolas, a inteligência artificial fez ele uma chamada dele pedindo ajuda para uma outra pessoa, mas não era ele. Então, você imagina, eu vejo o Nicolas, que tem é uma pessoa de caráter, aí eu pego lá e vou ofertar para aquela pessoa que ele está pedindo. Era mentira, ele mesmo declarou, olha, estão usando a minha imagem. Então, hoje a gente tem que tomar cuidado. Então, hoje nós podemos ser enganados. E por isso que nós precisamos buscar o reino de Deus, estar firme. Como é o reino de Deus? O reino de Deus, nós vamos buscar Deus firmado nesta palavra. Aqui está o reino de Deus. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos alimentar a palavra, nós precisamos pedir a sabedoria, porque o reino de Deus é sabedoria, é discernimento, é conhecimento, é entendimento. Então, nós precisamos estar aptas, firme. Como diz assim, buscar justiça é decidir ser transparente, ser fiel, ser correto, mesmo quando não está vendo. Outro dia, o primo estava me compartilhando, dá licença que eu vou usá-lo como exemplo, mas hoje ele é corretor, estava oferecendo um imóvel para um casal, uma família, que tinha uma pessoa doente na família, e ele poderia ter feito uma venda. Se ele olhou para a necessidade dela. Não, aquele lugar é muito longe, a senhora tem uma filha doente. Ele não quis vender, porque ele tem Cristo, ele tem o governo de Deus, ele pensou no seu próximo. Ele não pensou nele, ele pensou, não vender aquela casa num lugar longe,
que ia dificultar a vida daquela mulher. Não, eu vou achar um outro lugar para a senhora. Isso é amor. Isso é o governo de Deus agindo na vida dele. O reino de Deus está nele. E para que ele permaneça, para que nós permanecemos em Deus, precisamos estar conectados com Deus. Ele tem que ter a soberania sobre a nossa vida. Então, o reino é isso. Ser transparente, né? Ser fiel a Deus, ser correto. E o que quer dizer todas as coisas vos serão acrescentadas? Aqui esse texto fala que Jesus não está nos prometendo luxo, mas ele está nos prometendo, sim, provisão. E que nós não devemos ficar preocupados. Nós devemos buscá-lo, confiá-lo nele, que ele ter fé e ele nos dará a nossa provisão. Aqui, ó. Fala, esse texto fala. Não se preocupeis com o amanhã. Então, a provisão vem de quem? De Deus. Isso nós precisamos ter fé. Precisamos fazer a nossa parte, né? Porque a palavra de Deus diz que não devemos ser preguiçosos. O preguiçoso não alcança nada, então nós temos que trabalhar, nós temos que esforçar. E aí o Senhor vai abençoando, vai abrindo portas e nós vamos conquistando coisas, né? Não, e também fala assim, ó, aqui no texto, que não junteis tesouros, não junteis tesouros que acumulam para vocês aqui na terra, mas busque os tesouros do céu. Os tesouros do céu é buscar a Deus, é buscar o reino de Deus. E Deus vai suprir as nossas necessidades. Né? E Jesus não está prometendo luxo e sim provisão. Se Deus for o centro, nada nos faltará do que realmente precisamos. O reino de Deus, em primeiro lugar, significa reconhecer Deus como rei, como soberano na sua vida. Não é apenas frequentar um culto ou ter uma Bíblia e viver sobre o governo de Deus. Então, o reino de Deus, eu estou aqui, a casa de Deus, é necessário que tenhamos aqui nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas não é só isso, é lá fora, no seu trabalho, para que você seja luz, para que você olhe para o seu próximo, que você possa pensar no seu próximo, amá-lo. Será que seria bom para mim? Como o primo fez isso para essa mulher. E Deus vai honrar o primo, vai suprir as necessidades, porque Deus é amor. Ele quer que nós possamos pensar no próximo. Você sair da sua cidade para dar um apoio, uma palavra para uma pessoa, ajudar numa hora de aflição. Esse é o reino de Deus. Devemos perguntar o que Deus quer de nós e ajustar nossas escolhas à vontade de Deus. O reino de Deus significa obedecer a Deus mesmo nos momentos difíceis. Honrar a palavra de Deus. O que ela nos mandar, nós temos que fazer. Não podemos ser cristãos e não saber o que Deus quer. Deus quer que nós sejamos fiéis em todo o tempo. Que nós possamos buscar o reino primeiro. Porque Deus vai nos dirigir toda vez que nós buscarmos o reino. Se nós estamos com o reino em nós, o reino, o governo de Deus na nossa vida, Ele vai nos dirigir, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos estabelecer. Só Deus pode mudar a nossa história. Só Deus pode fazer diferença na nossa vida. E lutas se levantam. Luta se levanta a cada dia. Mas se eu tenho Deus, se eu tenho o reino de Deus em mim, eu vou vencer as batalhas. Já viu aquele hino? Segura na mão de Deus e vai. É lindo, né?
Eu sempre toco lá em casa, segura na mão de Deus. Não vou cantar não, senão sai correndo, né? Então segura na mão de Deus. Segura e vai. Em todos os momentos da sua vida, segura na mão de Deus. Quando você tem o reino de Deus na sua vida, o Senhor traz paz no coração. A ansiedade não permanece, porque ela vem para todos nós. Não tem um que não fique ansioso por alguma situação, por algum problema, mas eu vou para Deus. Eu busco o Senhor e Ele traz essa paz, apesar das dificuldades. E a ansiedade não permanece. Entra a paz do Senhor. Quem busca o reino de Deus tem direção. Tem direção na sua vida, em meio à confusão. Se eu estou numa confusão, num problema assim, parece super difícil, mas se eu tenho o reino e vou buscar a Deus, Ele nos tira da confusão. O reino de Deus nos traz descanso em meio ao cansaço. Porque às vezes nós ficamos cansados. Estou cansado da luta, de tentar, mas quando você vai diante dos pés de Jesus, busca o reino de Deus, o descanso vem. A graça do Senhor, que está em Cristo Jesus, ela vem sobre nós e nos levanta cada manhã para poder continuar a nossa missão, o nosso propósito que Deus tem para a nossa vida. Todos nós temos um propósito, todos nós temos um caminho a percorrer e tem que ser com Deus, para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Jesus nos chama a colocar um coração nele, antes de pedir qualquer coisa. Primeiro, como diz, nós buscamos a Deus, buscamos o reino e todas as coisas nos serão acrescentadas. Temos que ter fé. Busque Ele antes de resolver qualquer problema. Qualquer coisa que você tenha que fazer, ore, peça para Deus. Tenta ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes a gente pede, como o pastor Edmu pregou aqui na vigília, pede, mas esquece de ouvir a voz de Deus. E às vezes nós temos que aquietar o coração e ouvir o que Ele quer. Porque nós não podemos mover uma folha sequer. E um fio de cabelo não cai sem a permissão de Deus. Então, se estou vivendo uma situação que eu me deparo, eu tenho que perguntar, o que o Senhor quer me ensinar com isso, Senhor? Talvez você veja uma situação que não parece que não tem solução. Mas Deus quer olhar e ver se você confia nele em meio a essa situação difícil. Ele espera que você o busque, que você tenha intimidade com ele, que você ore, que você interceda e peça. E Deus vai ouvir a sua ajuda. Nenhuma tempestade permanece para sempre. Depois vem a bonança. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas e quantas lutas eu sei que cada um aqui já passou. Não é? O Fábio passou ali com a sua filha, a luta da enfermidade, mas passou, a tempestade passou, porque ele permaneceu, o governo de Deus estava sobre a vida dele. E esse governo levantou pessoas, intercessores, pessoas que oraram, pessoas que estenderam a mão, anjos que Deus enviou lá no hospital, um amigo, uma visita, uma oração. Esse é o governo de Deus. O governo de Deus é unido, permanece firme. E se eu estou debaixo do governo de Deus, Ele vai estar nos ajudando. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Nós não podemos pregar só a prosperidade, só o amor.
Nós precisamos ter consciência que as coisas são difíceis também. Tem momentos, mas trazer a memória que Jesus fala, o governo de Deus nos traz a memória aquilo que nos dá esperança. Sabe que uma vez, eu, em meio a uma tristeza profunda, Deus me trouxe um sorriso de uma pessoa. De uma pessoa, um sorriso foi a minha salvação. Trouxe à memória um sorriso de uma pessoa muito querida. E aquele sorriso me levantou. Acredite se quiser, mas é algo sobrenatural, né? Estava ali dirigindo, chorando, em tempo de bater o carro, enfim, desesperada, mas o Senhor me trouxe aquele sorriso. E eu ali fui embora. Olha o que Deus fez, um sorriso. Às vezes um abraço te livra, te sustenta. Um olhar, uma palavra, uma ligação. Esse é o reino de Deus. É um povo unido, é um povo que se compadece um do outro, é um povo que intercede um pelo outro, porque o reino de Deus é amor, é justiça, é tudo que é bom. Amém? Devemos também ver em que área que o governo de Deus não está agindo em nós. Muitas vezes nós temos áreas que o governo de Deus, o reino de Deus não está estabelecido em nós. E nós precisamos disso. Olhar para dentro de nós, nos conscientizar ser honesto conosco mesmo e ver aonde nós não estamos, o governo de Deus não está. Porque o governo de Deus é soberano, é sobre a nossa vida, é todo. Deus não quer nós pela metade, Ele quer por inteiro. E nós somos vasos de barro, nós somos frágeis, temos falhas. E muitas vezes nós deparamos com situações que às vezes acontece porque nós não estamos estabelecidos naquela área, no reino de Deus. E nós precisamos olhar para dentro de nós, fazer uma busca, né? Sondar o nosso coração, pedir ao Senhor para mostrar e pedir, Deus nos mostra. Porque a vida vai continuar, a caminhada vai vir, os obstáculos vão aparecer, mas eu preciso estar estabelecida em Deus. Então eu tenho que olhar para mim e pedir fortalecimento a Deus naquela área que eu não está prevalecendo o reino de Deus em nós. O reino de Deus precisa estar sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a criação dos seus filhos. E só o reino de Deus que vai trazer sabedoria, só o reino de Deus que vai trazer entendimento, discernimento, para que você cumpra o papel que Deus espera de você. Como esposa, como marido, como filho, como mãe, como serva do Senhor, todas essas coisas que o reino precisa prevalecer em nós. Deus reina sobre a terra. Seu governo é sobre todo aquele que o teme. Isso está em Salmo 47. E também em Colossenses 2, 6, 7 diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmando na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. O que esse texto fala em Colossenses? Está enraizado em Cristo Jesus, né? Permanecer, ficar firme em Cristo Jesus. Deixar que Ele seja a fonte do nosso crescimento e estabilidade espiritual. Deus reina. Deus reina sobre a terra. Então nós precisamos deixar
que ele seja a fonte do nosso crescimento e estabilidade espiritual. Estamos enfrentando uma batalha muito grande. Veja visto quantas lutas, a perseguição não está aqui hoje tão severa, mas tudo chega. Está em Apocalipse e nós precisamos estar firmes em Deus. O governo do Senhor precisa estar enraizado, a nossa vida enraizada no Senhor. Isso é um caminho de busca todos os dias. Vocês viram ali os muçulmanos tomando conta ali em Nova York, um prefeito muçulmano declarando que vai dominar o mundo, declarando que vão destruir os cristãos. Mas já está acontecendo. Então, lutas virão e nós precisamos estar firmes, buscar o reino de Deus. Não pregar, não ficar apavorado, ter fé e confiar que Deus vai cuidar de nós. Mas vai chegar momento que nós vamos ter que fazer uma escolha. Eu não sei se eu vou viver esse tempo, se os meus netos vão viver, meus bisnetos, mas vai chegar um tempo. E a nossa casa precisa reinar Cristo, para que nós possamos formar essa geração nova em Cristo Jesus, que elas sejam enraizadas, para que o reino prevaleça de Deus. Nós não podemos abrir mão do reino de Deus. Nós precisamos buscá-lo todos os dias. E não existe caminho diferente. O caminho é intimidade com Deus, o caminho é leitura da palavra, o caminho é intercessão, é oração, é jejum, é um preço. É vencer a carne todos os dias, porque a carne nos leva em outras, a não permanecer na presença de Deus. É isso que o inimigo quer. Quer que nós nos afastamos de Deus e praticamos aquilo que é bom para nós, para a carne, A carne quer, ficar na frente da televisão o dia inteiro, a carne quer só passear, a carne só quer ir para o shopping, gastar e comprar. Mas o reino de Deus não é isso, não é comida, não é? O reino de Deus é vida em Cristo. Quando você tem Deus no coração, Deus te dá direção. Deus ajuda você a ser um bom administrador. Deus ajuda você a valorizar o que é certo e afastar do mal. Que o reino prevaleça na nossa vida. É importante que nós saibamos que o reino de Deus precisa prevalecer em nós. O que seria de nós? Nós estamos aqui hoje, é pela graça de Deus, é que o reino de Deus prevaleceu em nós. Que nós possamos, a cada dia, buscar esse reino. Porque a luta vai também ser contra nós na mente. O inimigo, ele não vai vir com um chifre na nossa frente. Ele vai vir com cara de ovelha, Já está o espírito de engano prevalecendo aí. Tem pastores achando que tem que mudar a Bíblia, adaptar a Bíblia à nova realidade. Então nós precisamos, porque quem tiver realmente o reino de Cristo governando sobre a sua vida, o governo de Deus, nós não seremos enganados. A mente, nós temos que ter a mente de Cristo. Porque o reino de Deus é a mente de Cristo. E vai acontecer. O inimigo vai trabalhar na mente das pessoas. E nós precisamos fortalecer a nossa mente e clamar: Senhor, me dá a mente de Cristo. E declarar: eu tenho a mente de Cristo, eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus, eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Toda manhã temos que declarar a palavra: o Senhor é meu pastor, nada nos faltará. A bondade e a misericórdia do Senhor se renova cada manhã.
É com a palavra, porque Jesus disse: a palavra é a espada do Espírito. O governo de Deus está ali em Efésios 6. A nossa vestimenta do governo de Deus está no Efésios 6. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito Santo e as sandálias do Evangelho da paz. Este é o governo de Deus. Que Deus, nesta manhã, revista a minha vida, a sua vida, a nossa vida, com as armas de Efésios 6. Se você tem o governo, você precisa reivindicar. Levante, fale, tome posse da palavra. Porque muitas vezes o meu povo perece porque não conhece a palavra. Nós não podemos deixar o inimigo dominar a nossa mente. Não podemos. E Deus nos deu a palavra. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Nós precisamos. O nível de pessoas deprimidas está se estendendo a cada vez mais. Ela bate na nossa porta, a depressão, todos os dias. Ela bate na minha porta. Alguém aí fala que não bate? Me desculpe. Tem dias que ela bate. E eu tenho que lutar. E a minha arma está aqui. Eu levanto, ou eu declaro, quando eu vejo que o bicho quer pegar, eu falo a palavra de Deus. Eu sou tua filha amada. Eu sou lavada. Eu viverei na sua casa todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o reino de Deus. E Jesus não prometeu que seria um mar, mas ele prometeu que se eu estiver em dificuldade, ele estenderia sua mão para mim. Existe uma saída, existe o caminho está nesta palavra. O reino de Deus está aqui, ele deixou essa palavra para que eu use, para que eu viva essa palavra, para que eu abra minha mente e ela tome posse da minha mente e do meu coração. Não existe reino sem estar na palavra. Não existe vida sem estar em Jesus. E tudo que você faz de bom, que é justo, é reino de Deus. É justiça. Faça o bem. Ame o seu inimigo. Abençoe, ore, interceda. Porque a maior prova de amor que eu posso dar para alguém é a intercessão e orar. Eu não posso resolver o problema de ninguém. Eu não tenho esse poder. Mas Jesus tem. Mas eu posso orar, porque diz o Senhor que eu devo orar por aqueles que eu amo, por aqueles que me perseguem, para que o inimigo enfraqueça. O inimigo enfraquece quando nós oramos, quando nós buscamos o reino, porque ele vê a luz de Cristo em nós. Então nós temos que ser fortes e corajosos. Jesus falou, né, o Senhor falou para Moisés, para Josué: seja forte, seja corajoso, não temas, eu sou contigo. Ele estava indo para onde? Para uma batalha. E essa batalha nós enfrentamos nesse mundo contemporâneo hoje. Nós enfrentamos, são várias situações que nós estamos aí enfrentando. Mas Jesus está dizendo para mim e para vocês hoje: sejam fortes, sejam corajosos e não temas. Apenas me busque. Use as armas que eu te dei. Usem e prevaleça em Cristo. E eu termino hoje essa pregação do reino declarando esse versículo novamente.
Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, e transbordando de gratidão. Lembrando que gratidão é reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus tem cuidado de você a cada manhã, e que tudo que alcançamos até aqui foi pelo amor do Senhor, foi pela graça de Deus. Então nós andamos nessa caminhada de estar revestido com a armadura de Deus, mas caminhando sempre agradecendo, reconhecendo o amor de Deus, reconhecendo que nós estamos hoje aqui pela graça de Deus. E Deus tem atendido as nossas orações, Deus tem sustentado, Deus tem nos alimentado, Deus tem nos vestido, Deus tem nos ajudado a cumprir, a honrar com os nossos compromissos. E é tudo pela graça. Seja grato em tudo em Deus. Amém? Que Deus abençoe. Espero que o reino de Deus, lembre disso sempre, que nós estamos debaixo do governo do Senhor. Ele é dono da terra, Ele é dono de todas as coisas, Ele está no controle. E seja qual a luta que você estiver, Deus ajudará. Deus fará o impossível acontecer na vida de vocês, pois estamos debaixo do reino de Deus, do governo de Deus. E creia e toma posse, se alimente da palavra, busque o Senhor de todo o coração e seja forte e corajoso. Amém?